do Grupo Espírita Dr. Erma, aceitamos com muita alegria e já tivemos a oportunidade de estar lá na reunião, né, algumas vezes, mas nunca imaginávamos, né, que estaríamos vivenciando momentos como esse, em que estaríamos impossibilitados de frequentarmos as nossas casas espíritas, de estarmos, né, muitas vezes dentro das nossas atividades profissionais, por motivo da pandemia, né, para nos resgatarmos, né, e buscar nossa segurança e de toda a humanidade. Então, são momentos diferentes e novos para todos nós, e a gente vai, né, usando a criatividade, né, para superar essas dificuldades e dar prosseguimento à nossa tarefa, né, que isso é muito importante. A nossa tarefa de divulgar a doutrina espírita, de trabalhar pela doutrina espírita, né, e de buscar vivenciar, em qualquer momento que a gente viva, em qualquer situação, né, seja de alegria, seja de dificuldades, seja de lutas internas, seja de dores, buscar pôr em prática aquilo que a doutrina espírita nos oferece de mãos cheias, né, nos oferecendo, assim, condições necessárias para seguirmos, para continuarmos, né, resolutos na tarefa do bem. E o tema, né, que nos foi oferecido nessa tarde e noite é um tema comemorativo, né, 163 anos de comemoração da existência de um Livro dos Espíritos, esse marco, porque o Livro dos Espíritos não é somente um marco para nós espíritas, é um marco para a humanidade, né? Então, é uma data que merece realmente, né, todos nós comemorarmos, refletirmos, reavaliar muitas vezes, né, a nossa postura, a nossa posição como espírita e buscar cada vez mais estudar, cada vez mais ler e aprender com esse livro maravilhoso, né, que foi nos trazido do mundo espiritual, através dos espíritos superiores, esses espíritos abnegados que se prepararam junto ao Cristo Jesus, né, para poder nos oferecer essa condição de estarmos, né, a par da doutrina espírita e de tudo que ela vem nos oferecendo. E para falar de codificação, né, e para falar de Livro dos Espíritos, né, a gente tem que começar a falar do codificador, daquela pessoa que foi escolhida, preparada no mundo espiritual para executar essa tarefa, essa grande missão. Jesus, quando estava com os seus apóstolos, né, ele nos diz que enviaria para nós um consolador, e esse consolador ficaria eternamente conosco. E eis que, no momento, né, adequado, no momento marcado, surge o Espiritismo para que pudesse ficar conosco eternamente. Então, ele surge numa era nova, uma era de luz, uma era em que a cultura, em que a ciência, né, se debatia, se afligia com as questões religiosas, onde muitas vezes o dogmatismo não seguia de mãos dadas, né, com as evoluções tanto da ciência quanto da tecnologia, que começava a vislumbrar naquela época, no século XIX, e surge, assim, né, uma gama de questionamentos acerca da religião, uma gama de questões e de indagações de que a religião não supria a evolução da humanidade. Surge, então, o materialismo, né, um grande ramo
da sociedade, de pensadores livres, de filósofos, de cientistas, abriu ainda uma parcela grande na crença de um materialismo, visto que, na busca de respostas, a religião era fechada, ela não abria essas questões. Então, o espiritismo surge nessa época, né? E esse codificador, ele foi preparado no mundo espiritual, é uma pessoa, né, de um caráter vulgar. A personalidade do Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome, né, de batismo do nosso codificador, né, ela é realmente imensurável na sua condição, não só intelectual, porque todos nós sabemos, da sua capacidade intelectual, né? Ele estudou em Yverdon, na França, com Pestalozzi, né? Que é o pai da pedagogia. Então, ele foi buscar e bebeu na fonte desse grande pedagogo que revolucionou a educação, né? Faz uma revolução da educação antes e depois dele. Então, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso professor Rivaio, até nesse momento aluno, né, de Pestalozzi, ele se destaca, ele se sobressai entre todos os alunos, tanto que quando o Pestalozzi precisava se afastar da escola, era o próprio Rivaio que assumia a direção. Né? Antes ele foi assumindo a questão de orientador de turma, passando orientação para os seus colegas, né? Auxiliando no aprendizado, e assim ele completa a sua instrução e retorna para Lyon, né, para a sua cidade, e lá, né, ele vai militar na área da educação. Né? Então, ele vai escrever livros maravilhosos, ele vai escrever sobre a gramática francesa, livros de matemática, livros que são adotados nas escolas, nas faculdades, livros para que os pais pudessem, né, absorver desse novo mecanismo de ensino e também pudessem auxiliar os seus filhos. Então, o professor Rivail é um marco na literatura francesa, é um marco na história, né, trazendo essas condições da educação, né, essa evolução da educação. E, além disso, ele era um homem de bem, né, ele era um homem de bem que praticava o bem, ele auxiliava os menos favorecidos, naturalmente, era espontâneo isso nele, né, até a questão do ensino. Ele lecionava gratuitamente na sua casa para aqueles alunos que não podiam pagar, né, as escolas. Também era uma pessoa refinada, gostava de música e tinha toda uma condição realmente de se destacar na sociedade. E ele escolhe, né, para estar do seu lado, para casar-se, né, com a Amélie Gabrielle Boudet, como ele chamava, né, a doce e suave Gabi, que foi a grande parceira desse nosso codificador. Desde a vida, né, comum do casal, com muita afinidade, com muito carinho, com muita comunhão em que eles viviam, até mesmo na parte educacional, que ela assim auxiliava, ela era poetisa, professora de piano, uma professora muito delicada, né, e muito preparada para as atividades que realizava, e que dessa forma assim formou um par perfeito, né? E também ela não se absteria de, nos momentos mais difíceis, no momento em que ele é chamado pelo plano espiritual a compartilhar, né, da missão de trazer a doutrina espírita a lume na Terra, ela está do seu lado, né, sempre lado a lado, ombro a ombro, auxiliando, não deixando nem esmorecer, nem tampouco com que ele esmorecesse nos momentos mais difíceis de sua vida. Né? Então, a gente deve realmente a esse ser, a esse espírito, né, toda a honra, toda a glória. A gente deve agradecer muito
pela existência de Allan Kardec, por ele ter nascido, reencarnado, estado aqui conosco, por ter aceito a tarefa, a missão de codificar a doutrina espírita e de ter feito com toda a excelência com que ele realizou, deixando para todos nós, né, o Pentateuco kardeciano, com bases doutrinárias para que a gente tenha aí, né, uma vivência eterna de doutrina espírita, porque os ensinos que ali estão, né, são atemporais, e a gente percebe como o Espiritismo é novo, como é uma doutrina nova, né? 163 anos de Livro dos Espíritos, que foi a partir daí que surgiu a doutrina espírita. É um marco, é um começo, um grande começo, né? E a gente teve nas telas do cinema a grata alegria, né, de vislumbrar um pouco dessa história, porque não dá para mostrar tudo, mas cenas, né, tão marcantes, né, cenas tão maravilhosas, que a gente pôde se colocar um pouquinho à época, que a gente pôde imaginar o que viveu, o que sentiu, os dramas, né, que o Hippolyte, o Rivaio, junto com a sua esposa Amélie Boudet, tiveram que passar para conseguirem êxito na sua tarefa, na sua grandiosa tarefa. E ele estudava o magnetismo, era cientista há 10 anos estudando o magnetismo, e isso abriu muito o seu campo de interpretação das questões da vida, das questões da natureza. E eis que um amigo lhe convida por 3 vezes, né, para que ele vá assistir uma reunião das mesas girantes, que era algo que estava ali acontecendo, inflamando a Europa naqueles idos, naqueles anos, né, naquele momento, e que as pessoas iam e tomava-se muitas vezes, né, um tom de festa, questões meio que fúteis em relação às dúvidas pessoais, né? E existiam também reuniões sérias, reuniões que estavam estudando mais aprofundadamente aquelas mensagens que chegavam através do mecanismo das mesas girantes. Antes a gente teve como uma nova era, né? Vamos dizer assim, abriu-se uma nova era da comunicabilidade com os espíritos, porque comunicação sempre houve, mediunidade sempre houve, desde que fomos criados. A gente vê a história e narra em todos os processos da evolução humana, desde os primórdios, né? Passando pela questão de Moisés, antes mesmo disso, né? Davi, a gente vai ver na vinda do Messias, na vinda do Mestre Jesus, depois continuidade com os santos da Igreja Católica que se comunicavam, que hoje depois foram canonizados, né? Depois as bruxas, que eram aquelas pessoas que mantinham esse intercâmbio e que eram ditas como bruxas, e que houve um período da humanidade sombrio, onde isso era encarado como algo demoníaco, como coisa errada, e que as pessoas eram levadas às fogueiras, né, das inquisições, para que ali queimassem os seus pecados, que eram algo que não era aceito de se acontecer. Então, esse mecanismo das comunicações sempre houve. E nesse período começa a abrir um novo campo, com chamamento lá em Hydesville, né, com as irmãs Fox, que vão receber, através das batidas, né, dos raps, das pancadas, a comunicação com os espíritos. Então, isso vai ser comprovado, essa nova era chegando, né? A gente lembra das passagens do mestre, né? E ele fala isso para a gente, que chegaria um momento, né, em que os seres humanos seriam impedidos da comunicação mediúnica, né? E foi esse processo que a gente passou, da Inquisição, de tantos que foram levados às fogueiras. Mas chegaria um momento que, mesmo tentando calar as vozes do além, chegaria um momento em que as pedras clamarão. E são essas vozes que vêm do além-túmulo, né? Esses espíritos que vêm trazer essas mensagens. Então, Kardec aceita,
né, um convite feito pelo seu amigo, seu portier. Depois de bastante tentativas, né, esse amigo era um pouco entusiasta, e o Hippolyte achava aquilo, né, um pouco meio que exagero, mas ele vai a uma reunião na casa da senhora Prenemaison, né, e lá ele tem uma surpresa, porque ele percebe a seriedade daquele ambiente, ele percebe a grandiosidade, né, daquelas mensagens e do propósito que estava vindo através daquelas vozes, né? Esse primeiro convite onde ele vai a essa reunião foi dia 5 de maio de 1855. E antes, né, quando se o Portier, Didier também, outros amigos, o convidam para que ele vá nessas reuniões, né? E falavam que as mesas batiam, giravam, dançavam, e que respondiam perguntas e respostas inteligentes, não era nada jogado ao acaso, né? Tinha uma lógica. E ele tem uma célebre frase, né, que a gente sempre gosta de lembrar, quando a gente pensa nisso, tenta imaginar, né, o professor Rivaio falando isso para os seus amigos, né? Até que me provem o contrário, mesa não tem nem cérebro para pensar, nem nervos para sentir. Então, isso para mim não passa de conto de fadas, né? História da carochinha. E ele vai a essas reuniões, percebe a seriedade disso e começa, através das comunicações que ali chegam, ter noção da sua grande missão. Então, ele vai receber vários cadernos de pesquisas que já haviam sido feitas nessas reuniões, e ele começa a organizar, reorganizar, questionar de novo aqueles espíritos, né? Então, a gente vai ver, ele começa a frequentar outras reuniões, né, onde aquelas meninas traziam mensagens maravilhosas para Allan Kardec, naquele momento de codificação, né, sempre acompanhado pela sua esposa. Depois, ele vai ter também, né, a participação de outros médios, e ele tinha sempre esse cuidado de fazer a pergunta, perguntar para o médio, depois repetir aquela mesma pergunta. Então, ele começa a usar, nesse momento, né, técnicas científicas de uma ciência de observação. Ele vai usar também, na questão do livro dos espíritos, né, a forma mais importante de aprendizagem que se pode realizar na pedagogia, que é o diálogo. E esse diálogo com perguntas e resposta. Então, ele pergunta, né? Os espíritos respondem, muitas vezes ele vai fazer uma subpergunta, vai perguntar a outros espíritos, então ele começa a comparar todas essas anotações, usando do seu potencial, né, de grande mestre, de professor que ele era, para preparar, codificar, de forma, né, que a gente tivesse hoje questões tão complexas, né, que vai desde física quântica, da biologia, questões emocionais, questões sociais, questões psicológicas. Ele já começa o Livro dos Espíritos quebrando paradigmas quando ele pergunta que é Deus, né, tirando aquela imagem antropomórfica, né, de Deus, daquele senhor, daquela pessoa idosa sentado no trono, de barbas, de cajado. Então, ele já lança mão de quebrar esses paradigmas e começa a traçar toda uma linha de raciocínio para todos nós. Então, a gente percebe a grandiosidade do nosso Hippolyte Léon Denis Arrivaio e a grandiosidade desses espíritos superiores, trazendo mensagens maravilhosas. Então, ele, depois de compilar, de refletir, de juntar, né, todo aquele trabalho que a gente, né,
pelo filme deu para ver como é que foi essa vivência, ele vai, em 18 de abril de 1857, lançar a primeira edição do Livro dos Espíritos, no Palácio Real, onde, a partir daí, né, surge uma nova doutrina, que na folha do livro, né, folha de rosto do Livro dos Espíritos, ele vai colocar lá do que se trata esse livro. Os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Então, a gente vai perceber que são questões que sempre moveram a inteligência humana. Questões sobre o futuro, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, né? O que acontece depois da morte, para que nós estamos aqui nesse mundo material, o que significa esse mundo material. E aí ele vai fazer essa amplitude de mentalidade para toda a humanidade. Então, realmente, é um grande marco. E ele não tinha, talvez naquele momento, né, a gente não consegue perceber isso, talvez dimensão do que fosse acontecer. E o que nós vimos? Ele foi, a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, ele realmente viu a sua vida ser mudada. Muda tanto que quando ele vai, né, assinar o livro, ele usa o pseudônimo de Allan Kardec. Aí, nesse momento, né, da história, vai morrer, mesmo em vida, né, o professor Rivaio, e vai nascer uma nova personalidade. Allan Kardec, ele coloca esse pseudônimo para que essa obra não tivesse interferência do seu nome, porque já era conhecido na cultura francesa, dentro das literaturas, né? Então, ele usa esse pseudônimo que foi dado, né, esse conhecimento para ele, o seu espírito protetor, em uma das reuniões das mesas, né? E depois essas mesas vão tendo evolução. Primeiro eram as mesas girando, batendo, depois vão usar a prancheta, né? A prancha de bico, lá onde o lápis é colocado, e os médiuns colocam as mãos, né? Impõem as mãos, e aí aparece a mensagem, até o momento do uso da escrita, né, direta pela psicografia. Então, a própria mediunidade foi evoluindo a partir do momento que ele descobria esse processo. Então, esse espírito protetor fala para ele que nas Galhas, né, nos gloriosos tempos da druidas, ele havia sido um sacerdote e se chamava Allan Kardec. Né? Só para a gente ter uma ideia, naquela época, os druidas já eram reencarnacionistas, né? Eles já eram vegetarianos, tinham uma vida toda voltada à questão mesmo da evolução espiritual. Né? Já era um povo que vivenciava toda essa busca da espiritualidade e esse intercâmbio. Tanto que a data, né, que a gente comemora até hoje, o Dia dos Mortos, né, Dia de Finados, vem da comemoração dos druidas, né, onde eles abriam as suas casas, faziam realmente uma festa, convidando para que os espíritos familiares, né, de cada família ali viessem festejar com eles, viessem dar as suas comunicações e participarem daquele momento. Então, ele assina Allan Kardec, né, e aí a gente vai ter toda uma trajetória dessa codificação. Porque aí vão surgir as cartas, ele não vai mais ter tempo para nada, somente para se dedicar à doutrina espírita, né? E sem tempo nem para descanso, para repouso, vai enfrentar dificuldades financeiras, porque ele vai se ver afastado do seu trabalho, afastado dos amigos, da sociedade, né, científica de Paris, à época. Então, ele começa a dedicar todas as suas forças, né, para realizar a sua grande missão
de codificar a doutrina espírita. Né? Então, ele vai ter sempre ali ao seu lado a Amélie Boudet, que também, né, vai mudar de nome, ela vai passar a ser conhecida e chamada de Senhora Kardec, né? E que, mesmo depois do seu falecimento, ela ainda vai reunir estudos, avaliações, compilações, papéis que ele tinha em sua mesa, e ainda vai lançar mais um livro, que é Obras Póstumas, né? Que não vai estar nem sendo citado dentro do Pentateuco kardeciano, mas que ainda traz os pensamentos, as reflexões, os estudos, né, do nosso querido codificador Allan Kardec, né, que nasceu em 3 de outubro de 1804 e vem a falecer trabalhando, né, em 31 de março de 1869. Ele estava escrevendo, né, para a Revista Espírita, e além de estar respondendo várias cartas, quando a sua campainha toca, né, da sua casa, que era uma casa de apartamento, e ali ele vai receber o correio, como era de costume, todo dia chegar muitas e muitas cartas, né, de pessoas de todos os lugares, não só mais da Europa, não só mais da França, mas de todos os lugares, né, chegando de todas as regiões, questionamentos, perguntas, avaliações e conselhos, e ele recebendo essas correspondências, coloca na sua mesa, tem um mal-estar e cai, né? Já falecido. Né? Então, ele dedicou realmente, desde o momento, né, em que ele foi convidado a ir à casa da senhora Prenimoson, até todas as etapas da codificação espírita, né, ele vai deixar a obra concluída, a obra preparada, que esse era o seu maior receio, não ter tempo hábil de concluir, de preparar a obra. Né? E os amigos espirituais já o haviam avisado da fragilidade da sua saúde, né? Do seu estado de saúde frágil, mas mesmo assim, né? Ele sabendo que tinha pouco tempo, né? de vida ainda para completar, ele se dedica, né, com toda a sua energia, com toda a sua força, para deixar para todos nós essa doutrina maravilhosa que tanto nos auxilia e tanto nos conforta. Então, o livro, né, o Livro dos Espíritos, é um mensageiro dos tempos, né? E o livro tem essa característica, né? O livro é aquele mensageiro silencioso que chega até nós, né, com as suas escritas, e que quando a gente lê, a gente vai interiorizando, a gente vai buscando aprender, a gente vai descobrindo o que ele traz, né, para todos nós, e vai auxiliar, desenvolver a nossa razão, desenvolver a conquista dos conhecimentos, né, que a vida pode nos oferecer, que vai abrir o nosso pensamento. Então, o livro é um patrimônio da humanidade, né? E o Livro dos Espíritos é uma síntese de sabedoria de todos os tempos. Porque quando Allan Kardec codifica a doutrina espírita, em nenhum momento ele vai, né, dizer que isso são questões novas, muito pelo contrário. O Livro dos Espíritos ele vem, né, sendo um facilitador, como toda a doutrina espírita, de todo o entendimento de todos os livros que foram trazidos desde as épocas, né, primórdias. Então, a gente vai ver que em cada período da humanidade, os livros chegaram até nós e que trouxeram todas as questões. Né? Então, Buda, Krishna e os Vedas, a gente vai perceber quantos ensinamentos, quantas questões que falamos de reencarnação, de pluralidade dos mundos, que já haviam sido trazidas para todos nós.
né? A gente vai ter um momento de Moisés trazendo a Bíblia, a história daquele povo que buscava aquela libertação, né? O complemento e a convicção de um Deus único, de um Deus Pai. Depois vem a figura ímpar do Mestre Jesus, né? O ser mais evoluído que pisou aqui na Terra para ser o nosso modelo, o nosso guia, trouxe para todos nós o caminho, a verdade, a vida, para que a gente pudesse trilhar através dos seus ensinos, através dos seus exemplos, através das suas palavras, que depois foram anotadas, né, pelos apóstolos e lançam para nós, né, um Novo Testamento, que vão ter ainda passagens de Paulo e algumas anotações de cartas de Pedro. Então, esse marco histórico dos livros abrindo o nosso intelecto, abrindo o nosso entendimento, surge na nova era a doutrina espírita, que vai ter como base o Livro dos Espíritos, que é a nossa bússola, né, para nós espíritas e para toda a humanidade, porque quando Kardec o codificou e, né, lançou esse livro, ele oferecia isso não para uma religião, não para um grupo fechado, mas para a humanidade, porque a partir do Livro dos Espíritos é que vai surgir a religião espírita, né, onde as pessoas vão se reunir através desse livro para estudarem, se aprofundarem e começarem a vivenciar o que ele vem nos oferecer de mudança, de transformação moral. Então, esse livro, né, ele abre campo para a doutrina espírita. E quando a gente pensa em Kardec, né, e fala da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, a gente tem que lembrar que tantas outras, né, obras que ficaram, todas as revistas espíritas, né, livros que ele fez como o que é o Espiritismo, um outro também que oferecia um método de estudar a doutrina espírita, que abriu para todos nós, né, a nossa doutrina, que é ciência, uma ciência de observação, uma ciência que estuda a imortalidade, uma ciência que estuda a evolução dos seres e dos mundos, que é filosofia, que vai nos mostrar uma maneira diferente, uma maneira nova de nos relacionarmos com as nossas questões da vida, de uma forma mais suave, de uma forma sem cobrança, que não nos sintamos pecadores, oprimidos, mas que somos livres para agir, para crescer e aptos à evolução, que todos nós fomos criados. E essa religião que faz religar a criatura a Deus, a ver em Deus a sua grandeza, todo o seu potencial da natureza, não afastando ciência com religião, mas percebendo que, acima de todas as descobertas científicas, há uma força superior, uma força suprema que rege tudo e todas as coisas, todos os mundos e todos os seres que aqui existem, né? Então, Marta, esse... Marta, Oi. eu estou cronometrando aqui, você tem mais 5 minutos, tá bom? Para concluir. Tá bom, tá Obrigada. ótimo. Tá ouvindo bem, né? Eu nem esqueci até de perguntar. Tá ótimo, tá tudo bem. Então, tá ótimo. Então, é essa doutrina, né, que a gente tem em mãos, que é ciência, que é filosofia, que é religião, que nos esclarece, que nos educa, que nos conforta, que nos consola e faz com que a nossa fé seja forte, porque é uma fé raciocinada, né? Fé raciocinada é aquela que enfrenta de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E nos tempos que a gente vive hoje, tempos difíceis, tempos novos para todos nós,
tempo de regeneração íntima e de regeneração do planeta, a nossa fé nos dá essa capacidade de entendermos esse processo, né? E nos faz mais fortes para sabermos, né, dessa imortalidade, que não estamos sós, que estamos interligados. Então, ela vai unir, trazendo razão e sentimento, porque a doutrina espírita tem que ser estudada, e bem estudada, porque espiritismo é sinônimo de estudo. Doutrina espírita é estudo, mas ela tem que ser bem estudada e bem compreendida. A gente tem que compreender. Depois que ela se torna bem compreendida, ela passa a ser vivida e sai naturalmente de nós. É quando a doutrina está em nós e a gente vai viver esses preceitos doutrinários, né? Une também ética e moral. E aí, a máxima de Allan Kardec, quando ele fala do verdadeiro espírita, né, como é que a gente vai conhecer nosso mestre? Como é que ele vai nos reconhecer? Como é que ele vai nos identificar? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele faz de domar as suas más inclinações. Então, aqui estamos nós, estudantes, aprendizes dessa doutrina maravilhosa, que temos, né, como dádiva esses livros, esses espíritos que nos orientam, que nos intuem, que nos dirigem para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir através da nossa transformação moral. Modificar nosso pensamento, nosso sentimento e os nossos atos sempre para o bem, tendo como lema, como bandeira da nossa doutrina, a caridade. Né? Fora da caridade, não há salvação. Essa é a nossa bandeira, esse é o nosso lema, né? E que essa doutrina, que tanto nos faz bem, que tanto nos ilumina, que tanto nos conforta, ela possa, né, brilhar nos corações de muitos, porque divulgar a doutrina espírita, como os companheiros, né, do GED estão fazendo, e tantos outros companheiros de tantas outras casas, né, não estão se intimidando, nem se limitando a não divulgar, mesmo nesses momentos de crise, é a maior caridade que a gente pode fazer, que é a iluminação das consciências. Então, Allan Kardec fez por todos nós e vai fazer por muito ainda, por muitas épocas, para tantos que tenham em mãos, né, esses livros maravilhosos da codificação, que a partir do Livro dos Espíritos vem surgindo, vem desmembrando todas as outras obras, um guia seguro para melhorar-se, transformar-se e seguir, né, para frente e para o alto com Jesus, como nos fomenta, como nos encoraja o nosso querido Leopoldo Machado. Um beijo, um abraço no coração de todos, vibrações de saúde e paz para todos nós.